Foi realizada no dia 28 de outubro, em Gramado, a abertura do 16º Encontro Nacional dos Advogados da União, ENAU. Este ano, o tema central foi Compliance no Setor Público. O evento contou com a presença de advogados da União e autoridades federais e estaduais. Discursaram durante a solenidade o advogado da União, José Roberto Peixoto, representando o Procurador-Geral da União, Paulo Henrique Kuhn, e as coordenadoras da comissão organizadora do evento, as advogadas da União Márcia David e Sandra Jardim. Em seu discurso, o presidente da ANAUNE, Bruno Fortes, deu as boas-vindas aos associados e autoridades e declarou que o 16º ENAU é muito significativo, devido ao momento que a carreira de advogado da União está passando. Colegas, membros da carreira de advogado da União, ao presidente do Simprofaz, que nos honra com a sua presença, mesmo no momento delicado que estamos vivendo, mesmo aí com visões diferentes a respeito do tema unificação de carreira. Mas, assim, primeiramente, cumprimentar o excelentíssimo senhor José Roberto, que representa o Procurador-Geral da União, que não pôde comparecer em virtude de uma reunião de última hora. Cumprimentar o doutor Marinhos, ilustre Procurador do Tribunal de Contas, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que nos honra muito com a sua presença. Excelentíssimos senhores advogados da União, advogadas da União e demais membros da Advocacia Pública Federal que eventualmente aqui estejam presentes. Primeiramente, declarar aberto aí a 16º Encontro Nacional dos Advogados da União e enaltecer o nosso encontro, que acontece uma vez por ano, é uma determinação do nosso estatuto que cumprimos religiosamente, ou seja, podem até discordar de alguns posicionamentos da Associação Nacional dos Advogados da União, mas não podem dizer que não há democracia na nossa instituição. Então já é tradição na carreira de advogado da União esse nosso encontro esse em que nós debatemos as finalidades da nossa carreira, os temas mais relevantes e é onde decidimos aqui o caminho a ser tomado. Assim tem sido feito ao longo de todos os anos, e a Assembleia Geral Ordinária nossa acontece obrigatoriamente nesse encontro de acordo com o Estatuto. E esta Assembleia, de acordo com o Estatuto, ela é soberana. O tema central do nosso evento é compliance no setor público. A compliance no mundo corporativo significa um conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais, regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio, para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer, produzindo práticas atreladas à ideia de meio para agregar mais-valia à empresa e mitigações de risco. Isso lá no âmbito privado. No serviço público, o compliance é objeto da Lei Anticorrupção, Lei 12.846, de 2013, e nos chama a atenção dessa lei algumas inovações no trato entre a administração pública e empresa. Dentre essas inovações está a responsabilidade objetiva administrativa e civil, na prática, obviamente, de atos ilícitos, a tutela da administração pública estrangeira e organizações internacionais, a punição da pessoa jurídica nacional por ato praticado no exterior, a responsabilização de sociedades controladas, controladoras e coligadas e a possibilidade de acordos, estão aí propalados acordos de leniência e também a previsão de publicação ostensiva da decisão condenatória. Obviamente que não é o meu objetivo aqui tratar desses assuntos, porque serão objetos de tratativas por parte dos palestrantes. Era mais até para situar os colegas, porque até eu não sabia que esse termo compliance,
perguntei para uma colega o que significa compliance, né? Há um tempo atrás, e aí fiquei sabendo que era compliance e fui verificar que estava tratado na lei anticorrupção. Mas, acima de tudo, senhores colegas, o tema no momento é a questão da unificação de carreiras, né? Eu não poderia me furtar de traçar algumas palavras a respeito para os advogados da União. Eu venho dizendo há algum tempo que a Advocacia Geral da União ela surge no âmbito da Constituição Federal de 1988, num grande embate que se estabeleceu na Constituinte. Lá na Constituinte, procuradores autárquicos, assistentes jurídicos, membros do Ministério Público Federal travaram uma verdadeira batalha. E dessa batalha surge a Advocacia Geral da União, que recolhe do Ministério Público a representação judicial, da antiga Consultoria Geral da República, o consultivo do Poder Executivo, e também a representação extrajudicial, que estava, em parte, a cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional pré-88 e também do Ministério Público. Ou seja, criou-se ali esta instituição essa que, no entender da ANUNE, ela surge para ser uma instituição enxuta e para representar o ente federativo. Acima de uma racionalidade administrativa, ou de uma suposta racionalidade administrativa, existe uma racionalidade constitucional. Não se pode ultrapassar essa racionalidade constitucional a pretexto de se ter uma tal ou suposta racionalidade administrativa. Porque se a racionalidade administrativa justificar qualquer tipo de coisa, nós poderíamos voltar, então, a ser um Estado unitário. Ou seja, a Federação Brasileira pressupõe entes federativos, e esses entes federativos, a respectiva advocacia pública, acompanha o mesmo modelo. Dentro da administração pública federal, de cada ente, na visão, obviamente, da Associação Nacional dos Advogados da União, também deve-se observar essa racionalidade, na medida que a Constituição é muito clara em estabelecer a diferença entre a administração direta e a administração indireta. E dentro da administração indireta, nós temos entes com personalidade jurídica própria, seja de direito público, seja de direito privado, cada uma com um tratamento constitucional bastante peculiar. No que toca às autarquias, fundações e agências reguladoras, é muito claro no texto constitucional o deferimento a essas entidades de uma autonomia. Por que se deu autonomia para esses entes? Se deu autonomia porque, em certas situações, se quer que o poder central não venha a interferir nessas entidades que são criadas, porque, do contrário, basta a União extinguir essa entidade e trazer o serviço de volta para a administração direta. Toda vez que não se quer autonomia, deixa-se na mão da administração direta a realização disso, porque a União ela é generalista. Mas quando o Criador cria a sua criatura, que Criador, União, ou até mesmo Estados, da Federação, ou municípios, e a criatura são os entes da administração indireta, ele quer o quê? Quando cria essa autarquia, e o próprio nome já diz, autarquia, governo próprio. Ele quer, em primeiro lugar, especialização, porque, do contrário, não precisava criar. Segundo, ele quer autonomia, ou seja, que aquele ente que tenha gestão própria e que tenha vontade própria só esteja ligado à administração direta para fins de supervisão ministerial. E o que é essa supervisão ministerial? Nada mais é do que um controle finalista para que essa entidade da administração direta não venha se desvirtuar dos seus fins. O Decreto-Lei 200, ele é inclusive categórico em dizer que é imposto ao poder central garantir a autonomia desses entes. Mas eu tenho dito também que no Brasil nós criamos institutos, mas gostamos sempre que esses institutos não venham a ser colocados em prática.
A nossa cultura institucional, a nossa cultura, de modo geral, é uma cultura centralizadora e uma cultura autoritária. Então, criam-se entes da administração para bem servir à população e ao Estado, mas depois quer-se ter o controle desses entes. E aí se criam diversos mecanismos para fazer esse controle, dentre eles, na nossa visão da ANAUNI, que fique claro, a retirada do serviço jurídico das autarquias e fundações tem sim essa finalidade de controle, rompendo com essa racionalidade constitucional. E não é por acaso que, quando você rompe com isso, você causa diretamente no mercado um impacto quase que imediato, né? Ou seja, diante dessa discussão que está sendo travada pela Advocacia Geral da União, notas de rebaixamento do Brasil estão acontecendo. Por quê? Porque os agentes externos estão verificando a possibilidade de mais uma vez se ter ataque às agências, autarquias e fundações públicas. E as agências têm, autarquias também, têm papel fundamental na economia e no marco regulatório econômico brasileiro. Que se fique claro aqui que não se trata de discriminação, não se trata de se entender que uma carreira é superior à outra. Não se trata disso. Ninguém é superior a ninguém, né? Nós sabemos que nós vivemos uma cultura nesse sentido e por parte de todos os atores do sistema de justiça, né? Juízes se acham melhores, o Ministério Público muitas vezes também tem o mesmo pensamento, advogados públicos em relação a outros, e sempre existe essa relação aí de discriminante, entre aspas, e discriminado. Na realidade, são todas funções estatais, funções relevantíssimas. Se não fosse assim, não estavam na Constituição Federal, não estaríamos no capítulo que trata das funções essenciais da justiça. E se vocês perceberem, estamos num capítulo dentro de um título que trata da separação dos poderes. E nesse título que trata da separação dos poderes, o constituinte originário, na visão da ANAUNI, foi muito claro, né? Veja que ele começa tratando do poder legislativo, depois ele passa a tratar do poder executivo, em seguida do poder judiciário e daquelas chamadas funções essenciais da justiça. Todas elas nada mais, nada menos que funções decorrentes do poder único, que é o poder soberano do Estado brasileiro. Então, a ANAUNI deixa claro aqui que não tem nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, temos extremo respeito em relação à carreira de Procurador Federal, não preciso nem dizer com relação à carreira de Procurador da Fazenda Nacional, carreira co-irmã, mas entendemos que essa racionalidade constitucional, a bem do Estado brasileiro, ou pelo menos a bem daquilo que o constituinte originário entendeu que deveria ser, obviamente que o modelo de administração pública ele pode ser modificado. Aliás, o Fernando Henrique fez grandes modificações nessa parte, né? Pode, mas certo é que, se você tem administração direta e administração indireta, o modelo de advocacia pública deve seguir essa mesma estrutura, sob pena do entender da ANAUNI, de nós rompermos com essa racionalidade. Certo é também que os advogados da União vão ter que debater esse tema, né? Nós vamos ter que sair, não só daqui, porque não estão todos os colegas aqui, somos mais de 1000 advogados da União associados à Associação Nacional dos Advogados da União, que representa aí cerca de 80% mais ou menos, né, da categoria. Vamos ter que sim fazer esse debate, vamos ter que fazer esse debate internamente, porque, claro, embora a gente advogue essa questão do ponto de vista estritamente jurídico, existe, obviamente, um debate político. Penso que as duas coisas deveriam estar caminhando no mesmo sentido, né? Não pode haver um político dissociado, totalmente dissociado do jurídico, mas a carreira está sendo chamada aí a debater. O advogado-geral da União, que não é ministro constitucionalmente, aquilo que eu disse, né? Ou seja, sempre se rompe com a racionalidade constitucional,
foi dado o status de ministro do advogado-geral da União. Por quê? Teve uma pequena falha, né, no que tange a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Para consertar essa falha, rompe-se com a lógica constitucional. Né? Aliás, para ser ministro de Estado, os requisitos constitucionalmente exigidos são muito menos rigorosos que aqueles exigidos para ser advogado-geral da União, na medida que os requisitos para ser advogado-geral da União são exatamente os mesmos daqueles exigidos para ser procurador-geral da República e para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, com a única diferença que o advogado-geral não passa pela sabatina em breve, certamente haverá, não passa pela sabatina no Senado Federal. Mas este encontro aqui é um encontro também de congraçamento, é um momento de união, é um momento de reflexão. Né? Eu tenho sido bastante crítico com relação ao encontro nacional, não pela importância do encontro, mas porque muitos colegas não têm vindo ultimamente. Né? Graças a Deus, estou vendo aqui que um grande número de advogados da União estão aqui presentes, né? Estima-se aí em cerca de 170 colegas, entre advogados da União e não advogados da União, acompanhantes, estejam aqui. Agradeço a ANUNE, né? A Associação Nacional dos Advogados da União agradece a todos, né? E que tenhamos um excelente encontro. Obrigado a todos. Após a solenidade de abertura, o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Marinos de Vries Marsico, realizou a conferência intitulada Prevenção versus Punição, a efetividade das decisões do TCU. Durante o evento, as autoridades presentes ressaltaram a importância da realização do ENAU para a carreira. Primeiramente, dizer que é uma belíssima cidade, um encontro, acho que não poderia ter sido em lugar melhor. E a importância, aliás, todos os encontros dos advogados da União, eles são fundamentais, né? Porque é aqui que se discute os rumos da carreira. É aqui que nós traçamos as diretrizes que vão nortear a atuação da Associação Nacional dos Advogados da União. É no encontro que acontece a Assembleia Geral Ordinária da nossa associação, e essa Assembleia Geral ela tem um caráter soberano, né? Ou seja, o que aqui é decidido tem que ser absolutamente cumprido pela diretoria da Associação Nacional dos Advogados da União. Tudo que acontece aqui no encontro reflete nas instituições, né? Ou seja, os avanços que nós temos na Advocacia Geral da União, obviamente que perpassa pelos seus órgãos de direção superior, mas muitos temas são debatidos aqui. A exemplo do atual, que é a compliance, né, no setor público. O ENAU é uma tradição já. Eu participo desde 2007. O primeiro, entrei na carreira em 2005, o meu primeiro, e desde então nunca mais deixei de ir. É um momento que a gente para tudo do trabalho e vem aqui e discute a nossa carreira, discute a nossa associação, quais são o futuro, o que a gente pretende para a ANUNE. Eu também acho de fundamental importância, porque nada substitui o contato pessoal, o olho no olho. A nossa assembleia é muito importante, porque ainda como a Márcia falou, tenhamos milhares de grupos de WhatsApp, nunca a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão como se chega nas nossas assembleias. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma alegria, especialmente para nós aqui da subseção da OAB de Canela Gramado, já que o tema do Congresso, esse compliance no serviço público, certamente vai abordar questões de extrema relevância para a cidadania. Nós temos acompanhado que o serviço público, o Estado, melhor dizendo, tem sido cada vez mais responsabilizado pelas questões de toda a sociedade, e acabamos muitas vezes esquecendo que o próprio Estado somos nós. Então, o papel do advogado, defensor desse Estado, no amplo senso, ele é fundamental, e eu tenho certeza que essas discussões vão permear esse debate nesses próximos dias. Sem dúvida, é um momento de congraçamento, de reunião dos advogados da União, para a discussão dos temas que nos são mais sensíveis, dos temas que nos são mais importantes. Importante que o Sul receba esse evento, um evento que está sendo, sem dúvida, um dos maiores da história da nossa associação,
E a gente vive um momento indubitavelmente delicado, né? De discussão de aprovação de PECs, discussão de regulamentação de honorários sucumbenciais no Código de Processo Civil e de um tema que nos é muito sensível, que é da unificação de carreiras. Então, certamente que esses dias de reunião dos advogados da União aqui em Gramado servirão para que nós possamos refletir sobre esses temas, deliberar sobre uma série desses aspectos e planejar esse ano de 2016 que está por vir. Eu não vejo maior pertinência do que essa agora, essa reunião agora dos advogados da União, aqui nessa cidade belíssima, Gramado, né? Justamente nesse momento em que grandes desafios se antepõem a esses advogados, né? Eles vivem uma situação de muita restrição em suas atividades profissionais, mas eu vejo muito espírito de luta por parte deles, eu vejo um grande patriotismo desses advogados e, da nossa parte do Ministério Público, estamos aqui para dar todo o apoio a essa função republicana que eles estão exercendo.